Anúncios exclusivos da Devir, os essenciais do primeiro semestre e a despedida a um mestre espanhol. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Morreu neste sábado, aos 87 anos, o criador de mortadelo e salaminho Francisco Ibáñez. O Ibáñez foi muito importante para a história do quadrinho espanhol, um dos grandes nomes do quadrinho espanhol, e a notícia da sua morte foi dada pela Penguin Random House no Twitter. Abre aspas, ele nos deixa o enorme legado de sua lucidez, senso de humor e mais de 50 mil páginas com personagens memoráveis que fizeram a alegria de um grande número de leitores. As histórias de mortadela e salaminho são muito populares na Espanha, se espalharam pelo mundo, né? Foram publicadas em vários países, inclusive no Brasil. A gente já vai falar mais sobre as publicações brasileiras, mas elas atravessaram gerações, né? Foram mais de 65 anos de carreira do Ibáñez e mais de 200 álbuns de mortadela e salaminho publicados. E um detalhe é que ele continuou na produção, continuou muito ativo, mesmo já em idade avançada, mesmo depois dos 80 anos. As histórias dos detetives da Tia, que é mesmo uma paródia de Cia, foram lançadas aqui no Brasil por várias editoras, com vários formatos, começando lá na década de 70. Só que a gente tem um bom tempo em que histórias do Mortadela e Salaminho não saem aqui no Brasil de uma forma mais regular. Vale dizer que em 2016, um fanzine chamado Replicoide lançou algumas edições, mas a tiragem foi muito pequena, então dá pra dizer sim que desde a década de 90 a gente não tem aí novas edições de Mortadela e Salaminho publicadas com regularidade. O Ibáñez deixa um legado enorme para o quadrinho espanhol. A sua morte foi comentada por personalidades como, por exemplo, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e ainda por vários dos seus colegas de trabalho, né? A gente fecha essa matéria trazendo uma situação que foi comentada numa reportagem do El País, falando sobre a morte do Ibáñez, em que eles relembram quando foi lançado o álbum de 60 anos de Mortadelo e Salaminho lá na Espanha, um álbum especial. Naquela ocasião, o Ibáñez disse que ele já tinha 80 anos nessa época, tá, gente? E naquela ocasião, ele brincou que ele já estava pensando quais que seriam as piadas que ele faria na edição comemorativa de 100 anos de Mortadelo e Salaminho. Sem dúvidas, esse legado fica. Fallen Friend, o quadrinho que traz o luto pela morte da Miss Marvel, acabou de ser lançado agora em julho nos Estados Unidos e a gente já tem a notícia do retorno da personagem, uma morte que durou muito pouco, né? E a gente já previa isso, né? Quando a gente comentou aqui sobre a notícia da morte da Miss Marvel, desse anúncio da morte da Miss Marvel, a gente tinha dito que isso parecia uma maneira de incluir a Miss Marvel dentro do universo dos mutantes, agora que a gente não tem mais aquela diferença entre direitos dos mutantes na Fox, já que há alguns anos a Disney comprou a Fox e aí unificou esses direitos. Agora, nos quadrinhos, a Miss Marvel retorna como mutante e essa notícia não era nada inesperada, né? Mas ela traz algumas novidades. Uma delas é que essa nova HQ que traz de volta a Miss Marvel é coescrita pela atriz que interpretou a personagem no MCU, a Iman Vellani. A atriz assina a minissérie Miss Marvel The New Mutant ao lado de Sabir Pirzada. Essa minissérie terá 4 volumes e ela vai ser realmente esse renascimento da Miss Marvel, e você já pode observar na capa que agora a Miss Marvel usa um novo uniforme com o X dos X-Men. E isso tudo provavelmente vai ser explicado em X-Men Hellfire Gala, um evento one-shot que vai ser lançado agora no mês de julho, e a gente já tem ali algumas informações da Marvel de que a Miss Marvel vai ser ressuscitada a partir da tecnologia de ressurreição de Krakoa. E com isso a gente vai ver essa nova ligação entre Miss Marvel e X-Men e também dela se descobrindo mutante. A Iman Vellani disse numa entrevista à Entertainment Weekly que, de forma alguma, essa minissérie ou essa decisão de trazer a Miss Marvel como mutante vai ignorar o passado da Miss Marvel como inumana. Lembrando que a Miss Marvel foi apresentada nos quadrinhos como inumana, né? Na verdade, vai ter ali um novo conflito de identidade, algo que já era presente nos quadrinhos da Miss Marvel, e isso é o que a Vellani traz como argumento para dizer que não estamos rejeitando o passado da personagem. A minissérie Miss Marvel The New Mutant tem previsão de publicação para o mês de agosto nos Estados Unidos. A Devir está completando 36 anos e em comemoração a gente vai fazer a partir de agora uma série de anúncios exclusivos aqui no Giro.
Vamos começar falando de um título que ainda não tinha mais detalhes, mas já tinha sido anunciado, inclusive aqui na nossa rodada de lives. Estamos falando de Blank Canvas, da Akiko Higashimura. Esse que é um mangá em 5 volumes que foi publicado originalmente entre 2011 e 2015 no Japão. A história é autobiográfica, fala um pouco sobre a relação da Akiko enquanto mangaka, né, com a sua profissão, e foi um mangá que venceu o Taisho Awards em 2015. Inclusive, não sei se vocês sabiam disso, mas a Akiko Higashimura é a autora mais indicada ao Taisho. Ela teve 7 indicações por 6 obras diferentes. A edição da Devir vai trazer as mesmas dimensões de Astra Lost in Space e também de The Ancient Magus Bride, 2 mangás já publicados, né, pela editora. E a previsão deste título e de todos os outros que a gente vai comentar aqui neste giro é para o mês de dezembro. Agora vamos de anúncio para falar sobre Blue Spring, uma coleção de contos do Taiyo Matsumoto, que é um volume único, um mangá em volume único, e que foi publicado originalmente no Japão em 1993. São 7 contos que falam sobre adolescentes e trazem histórias que misturam humor, violência e melancolia no melhor estilo Taiyo Matsumoto que a gente já conhece. Essa obra ganhou um live action em 2001 e a edição da Devir vai ser alguns centímetros menor do que os outros mangás do Taiyo Matsumoto que a editora já tinha publicado. Agora vamos falar sobre House of Five Leaves, da Natsumi Ono. É a mesma autora de Complicado e também de Nigeru Otoko, O Homem que Foge. Complicado saiu pela LPM e O Homem que Foge saiu pela JBC. E esse é um mangá que foi completo em 8 volumes lá no Japão e publicado originalmente entre 2006 e 2010. As dimensões, assim como Blank Canvas, vão ser iguais às de Astra Lost in Space e The Ancient Magus Bride. A história gira em torno de um espadachim que não é nada intimidador e ele tem problemas com isso, ele tem muita dificuldade de conseguir empregos por causa disso, até que ele começa a trabalhar como guarda-costas do líder de um grupo conhecido como Five Leaves. Só que aí ele descobre que, na verdade, esse grupo é uma quadrilha de sequestradores e entra ali num impasse sobre no que de fato ele está trabalhando. Essa obra ganhou uma adaptação em anime com 12 episódios e a previsão de publicação também é para o mês de dezembro. Só lembrando, pessoal, todos esses mangás que eu tô comentando aqui são para o mês de dezembro. E a gente fecha essa série de anúncios com Bokurano, de Morihiro Kito, o mesmo autor de Fim de Verão, que foi publicado pela LPM lá em 2015. Esse mangá tem 11 volumes no total e foi publicado originalmente entre 2003 e 2019. Na Devir, o formato vai ser aquele também do Astra Lost in Space. Na história, num verão, 15 crianças estão numa praia e encontram numa caverna misteriosa um homem bem esquisito. Esse homem as convida para jogar um jogo de videogame em que elas controlam um robô gigante. Elas precisam ficar se revezando para controlar o robô gigante. Só que para que elas possam jogar o jogo, elas precisam assinar um contrato. Aí você já pode imaginar que o contrato não tem só a ver com o jogo de videogame e que o negócio vai ficar muito mais sério a partir disso. Esse mangá tem uma versão em anime que foi exibida em 2007 no Japão, teve 24 episódios e que está disponível na Crunchyroll, mas que não é 100% fiel ao mangá. Com esses anúncios que a gente fez aqui, você já deve estar se perguntando, mas e os mangás que a Devir já tinha anunciado, né, que estão ali? Gente, todos eles estão ali em produção e em andamento, segundo a Devir. Go-Go Monster, que também é do Taiyo Matsumoto, tem previsão de lançamento para dezembro, assim como esses títulos que a gente comentou aqui, e a gente torce para que a Devir consiga fazer com que esses mangás consigam sair um pouco mais rápido aqui no Brasil. A Devir tem um catálogo de mangás invejável, com grandes nomes dos mangás, com títulos diversos entre si, né? E que a gente torce mesmo para que esses títulos consigam ser publicados mais rápido no Brasil, assim como a Devir conseguiu concluir as suas séries que estavam pendentes no passado. Você que está assistindo aqui o nosso giro já deixou seu like, já se inscreveu no canal? Pois é, isso é de graça para você, não custa nada, mas é muito importante pra gente, porque é assim que o YouTube reconhece que o nosso canal pode chegar a mais gente e que o nosso conteúdo está sendo relevante. Então vem cá, deixa seu like, se inscreva no canal e eu ainda tenho um convite para você. Na próxima terça-feira, às 20 horas,
tem Além do Gibi e você tá super convidado para acompanhar esse papo que vai ser sobre jornalismo em quadrinhos. A gente vai receber Robson Vilauba, Carol Ito e Pablito Aguiar para conversar sobre jornalismo em quadrinhos, né? São 3 profissionais que atuam na área e que têm experiências diferentes e que vão trazer isso para o nosso papo aqui, às 20 horas na próxima terça-feira. E só para fechar aqui os recadinhos, você também pode ser apoiador ou apoiadora do Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Temos várias recompensas, clube de leitura, temos sorteios todo mês, grupos exclusivos para os apoiadores, enfim, tem muita coisa bacana. Vai lá no Apoia-se e confira todas as condições. A partir de R$5 você já está super colaborando aqui com a gente. A ACD Comic, Associação de Críticos e Divulgadores de Quadrinhos da Espanha, divulgou nessa última semana a sua lista de essenciales de janeiro a julho de 2023. Ou seja, os melhores quadrinhos publicados na Espanha no primeiro semestre, na opinião dos membros da associação. Gente, por que nós estamos trazendo essa lista para cá? Porque, de certa forma, o mercado espanhol e o mercado brasileiro têm algumas similaridades e uma delas é a publicação de títulos estrangeiros. A gente publica muitos títulos de fora aqui nos nossos países. A gente vai deixar a lista completa linkada aqui na descrição do vídeo, mas vamos apontar, vamos sinalizar aqui alguns quadrinhos que nós achamos interessante trazer. Começando aqui com títulos que são já publicados no Brasil, que já foram lançados por aqui. Temos na lista O Grande Vazio, da Lea Moravec, que foi lançado pela Comic Zone agora em 2023. A Espera, da Kyunsuke Gendry-Kim, que foi lançado pelo Pipoque Nankin há algum tempo. E também temos One Piece 3 em 1, que é publicado pela editora Panini. One Piece é citado como série completa, eles não falam um volume específico, mas na imagem eles colocam a capa do volume 1. Agora vamos falar de quadrinhos que ainda não foram publicados, mas já estão anunciados e sairão no Brasil ainda em 2023. Ducks, ou Patos, né, como saiu na Espanha, da Kate Beaton, que foi anunciado pela WMF Martins Fontes e será lançado no segundo semestre de 2023. E também Mulher Maravilha, História às Amazonas, que já está em pré-venda pela editora Panini. É uma HQ da Kelly Sue DeConnick e da Nicola Scott. E para fechar, a gente vai comentar aqui 3 títulos que não estão anunciados no Brasil, a gente ainda não tem previsão de publicação deles aqui no nosso país, mas que a gente achou interessante pontuar porque são títulos que têm feito muito barulho lá fora. Começando aqui com Goodbye Eri, do Tatsuki Fujimoto, o autor de Chainsaw Man. Aqui a gente tem um one shot e, visto que a Panini já tem anunciado one shots do autor, a gente pode imaginar que esse título também saia no Brasil. É o que a gente acha aqui dessa lista de 3 títulos que tem mais chance de vermos aqui no Brasil. Seguindo para O Sangue da Virgem, do Sami Harkan. Esse autor já foi lançado no Brasil pela Balão Editorial com Pobre Marinheiro. E O Sangue da Virgem é uma série que agora foi publicada em volume único, né? Foi toda compilada e tem sido muito elogiada lá fora e saiu em vários países já. Para fechar aqui essa lista, a gente vai falar sobre La Alegre Vida del Triste Perro Cornelius, do Mark Torices. Gente, numa tradução direta, é A Vida Feliz do Triste Cachorro Cornelius. Essa história, ela tem vários traços diferentes. O Mark Torices, ele faz a obra como se ele fosse, na verdade, um coletivo, como se fossem várias pessoas desenhando ali. É um título que tem sido muito elogiado e por isso a gente incluiu aqui nessa lista. Aconteceu essa semana o Anime Friends em São Paulo, agora entre os dias 13 e 16 de julho, e durante o evento as editoras JBC e Panini fizeram vários anúncios. A gente vai comentar eles aqui no giro. Vamos começar com os títulos que a JBC anunciou hoje mesmo, no domingo. A Girl on the Shore, do Inio Asano. A JBC já tem publicado vários mangás do Inio Asano, começando com Boa Noite Pum Pum, depois publicou What a Wonderful World, publicou o Dead Demons, né, que é uma série que ainda está em andamento, e também anunciou há um tempo atrás aqui no Fora do Plástico o Reiraku, que é um one shot que tem previsão de lançamento para ainda em 2023. A esses títulos todos se soma o A Girl on the Shore no catálogo Inio Asano da JBC. A JBC também anunciou 3 obras do Junji Ito, que é provavelmente o mangaka com o maior número de obras publicadas nos últimos anos por diferentes editoras, e a JBC vai lançar Black Paradox No Longer Human, que é uma adaptação que o Junji Ito faz de Declínio de um Homem, um livro do Osamu Dezai que foi publicado aqui no Brasil pela editora Estação Liberdade, e ainda temos a light novel Kai Sasu, que é assinada pelo Hirokatsu Kihara e tem desenhos do Junji Ito. Essa light novel tem o último capítulo em mangá, então a gente tem ela
completamente como light novel, mas o último capítulo é feito em mangá pelo próprio Junji Ito. E fechando os títulos anunciados neste domingo, a JBC também vai lançar Don't Call It Misery, de Yumi Tamura. É uma série mais longa, mas que faz muito sucesso lá no Japão. Inclusive, teve um live action que foi adaptado para a TV japonesa e transmitido de janeiro a março do ano passado. E já no sábado, a JBC anunciou os títulos voltados para os selos JB Studios e o selo Start, que são aqueles em que eles publicam quadrinhos brasileiros. Eles anunciaram Jornada Fantástica da Capozar, que é uma reunião de histórias curtas da autora publicadas entre 2016 e 2023. Também terão algumas histórias inéditas nessa edição da JBC. Também teremos a republicação de Tooth Challenge do Max Andrade, que foi lançado originalmente em 6 volumes e agora vai ser integralmente republicado pela JBC. E para completar, teremos também 9 Horas do Magenta King, que foi originalmente lançado em 2015 e será publicado com novas páginas. E todos esses lançamentos que a gente comentou aqui vão sair pelo selo Start. Agora, para o JB Studios, a gente vai ter um prequel de The Flower Pot, da Amanda Freitas, que vai ser lançado em 2024. Agora vamos para os anúncios da Panini, que anunciou que vai continuar a publicação de Toriko. Era algo que muita gente pedia, né? A Panini não publicava novas edições de Toriko desde 2019, quando saiu o volume 35, e agora teremos novas edições de Toriko, que foi encerrado no Japão em dezembro de 2016, na edição de número 43. Também foi anunciada a republicação de Ataque dos Titãs, que vai chegar agora em formato 2 em 1 a partir do mês de outubro. Bloco de pré-vendas para você ficar de olho nos quadrinhos que entraram em pré-venda nos últimos dias. Temos aqui Admirável Mundo Novo, versão em quadrinhos, clássico da literatura do Aldous Huxley, que vai ser publicado pela editora Quadrinhos na Companhia. A previsão de publicação é para o dia 28 de setembro e essa adaptação ela é assinada pelo Fred Fodham, que é o mesmo autor que adaptou O Sol é para Todos para os quadrinhos, uma edição que foi lançada há alguns anos pela editora José Olímpio. O novo quadrinho de Alexandre Calari já está em pré-venda, ele se chama Espelho Meu, e dessa vez o Calari tem ao seu lado o quadrinista Robson Moura, autor do ótimo Casa Grande, que vai fazer a arte dessa nova HQ. O Calari já tinha feito A Floresta das Árvores Retorcidas, que é um livro, e também o Arena, os dois publicados pela editora Pipoca Nanquim, do qual o Calari é sócio. A previsão de lançamento de Espelho Meu é para dia 25 de agosto. O volume 5 de Heartstopper vai sair em edição simultânea no Brasil e nos Estados Unidos. Heartstopper, da Alice Oseman, é publicado aqui no Brasil pela editora Seguinte, que lançou a pré-venda desse volume 5, que ainda não tem capa, tá tudo em produção ainda, e a previsão de lançamento é pro mês de dezembro. O volume 2 de Rocketeer, As Novas Aventuras, também tá em pré-venda, dessa vez lá no Catarse. São 12 histórias curtas e inéditas aqui no Brasil e são assinadas por vários nomes dos quadrinhos. Olha só, Bill Sienkiewicz, John Byrne, Paul Dini, Stan Sakai, Walter Simonson, entre outros quadrinistas. Essa edição é publicada pela editora Heroica e traz o mesmo formato, o mesmo estilo de As Novas Aventuras do Rocketeer, que a editora já tinha lançado. A previsão de lançamento é para o mês de agosto e a campanha também vai até o dia 4 de agosto. Também está no Catarse Love Can Hurt, da Marina Schenkel. Essa aqui é uma obra que é descrita como uma história sobre afeto, desejo, violência e sapos fetichistas. Isso mesmo, sapos fetichistas. Você consegue conferir tudo na campanha do Catarse. Gente, a arte da Marina é linda e a história, a premissa é no mínimo inusitada. Você pode apoiar até o dia 18 de agosto e a previsão de lançamento é para o mês de novembro. Entrou em pré-venda pela editora Mino, Verão Cruel, do Ed Brubaker e do Sean Phillips. Essa aqui é uma história que faz parte do universo de Criminal, mas como tudo em Criminal, você pode ler de forma independente, você não precisa ter acompanhado a série para entender o Verão Cruel, e a previsão de lançamento dessa HQ tá pro mês de agosto. Fechando aqui nosso bloco de pré-vendas, a gente tem O Amor Segundo Mafalda, que vai ser lançado no mês de agosto, no dia 15 de agosto, pela editora WMF Martins Fontes, que já tem lançado essas coleções temáticas da Mafalda. O giro de hoje fica por aqui, você com certeza recebeu várias novidades, várias informações nesse giro de hoje, então se você gostou, deixa seu like aqui, isso é muito importante pra gente. Você também pode apoiar o Fora do Plástico, como eu tinha dito antes, vai lá em apoia.se/Fora do Plástico e até a próxima.